Número de ordem 1, relator Dr. Técio, processo 189, dígito 39, 2022, 108, pedido de sustentação de ambas as partes, Dr. Joel Carlos Rodrigues pela parte recorrente, doutora Luísa Beatriz Pereira pela parte recorrida. Ordem 1. Doutor Técio. Presidente, esse processo aqui é um processo já tem algumas vindas aqui a essa pauta. Certo? Desculpa, doutor Técio, inclusive já houve sustentação. Já houve sustentação de ambas as partes. Estão presentes. E na última oportunidade eu havia tirado para esmiuçar, deixar de maneira bem tranquila essa composição do que seria esse piso, né, para dirimir qualquer dúvida, inclusive na fase de execução. Então eu peguei aqui rapidamente só para explicar. No caso, restou demonstrado pelo sindicato autor que o município realizava o enquadramento dos professores no nível e classe a fim de formar a rubrica vencimento no contra-cheque, mas efetuava o pagamento tomando como parâmetro o valor estabelecido para o piso nacional nos anos anteriores, 2.886,24, ano 2021. Aí eu trago aqui, por exemplo, substituta Fabiola Barreira Lustosa, folhas 49, professora classe SE nível 4. Em fevereiro de 2022, o valor pago sob a rubrica vencimento, que equivale a piso mais classe SE nível 4, foi R$ 4.510,60. O município tomou como base o valor de 2.886, que era referente ao piso 2021. Sobre o piso salarial de 2021, esse valor, o município lançou os percentuais de 5% por cada nível e o percentual relativo à classe SE, que é classe SL mais 8%, chegando ao valor de 4.510, conforme tabela abaixo. Aí eu transcrevo aqui. Contudo, o município deveria ter se utilizado para o cálculo do vencimento da professora acima referenciada o valor base do professor inicial classe A em 2022, que seria o piso de 2022, 3.845, e não 2.886, conforme dispõe o artigo 58, inciso 1 da Lei Municipal 253 de 2015, que prevê o vencimento básico do professor classe A como sendo o piso inicial. Aí eu faço uma série de transcrições aqui, e o que deu para se verificar? Por força constitucional, há necessidade também dos municípios editarem leis fixando, estabelecendo o plano de cargos dos professores. Então, além do reajuste anual que é implementado em decorrência do piso editado pela portaria do MEC, também há a implementação de reajustes que são inerentes à própria legislação municipal. Daí porque o município chegar aqui e sustentar, eu já pago acima do piso, basta verificar os contra-cheques. Quando a gente verifica os contra-cheques e faz essa decomposição das rubricas, a gente verifica que aquele valor que estaria acima do piso é porque estaria se implementando o pagamento, os acréscimos que são devidos pelo avanço e a progressão na própria carreira do professor. Daí porque quis deixar bem claro para Vossas Excelências aqui, e ao final, vou aqui à conclusão, conhecer do recurso ordinário, dar provimento para condenar o ente público reclamado na obrigação de implementar os valores do piso dos professores constantes da portaria do MEC 67/2022 no prazo de 30 dias da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500 em relação a cada professor que restar demonstrar descumprimento, isso em sede de tutela de urgência, e deferir o pagamento das diferenças salariais retroativas a janeiro de 2022, com reflexo sobre as verbas que guardem proporcionalidade com o vencimento. Abistas custas no valor da condenação, que se fixa em 100 mil dispensadas, e honorários de 15% sobre o valor da condenação. A decisão do Técio não tem divergência, não. Assim, tem a do doutor Edilson, tem sim. Ele não limita a multa, não. Mas acho que o doutor já havia sido ajustado. Estou acompanhando. Presidente, eu fiquei só em um esclarecimento, porque aqui faz referência a um ato normativo e possivelmente virão atos normativos posteriores que, inobservados, geram sucessivamente direito a novas diferenças. Então, só para ficar esclarecido,
que não são apenas as diferenças devidas da portaria 67/22, mas de todas as diferenças subsequentes pela inobservância do piso normativo, incluídas as diferenças decorrentes de outros atos posteriores. Eu recebi os advogados, tanto do sindicato como do município, e uma das situações que me foi trazida foi essa, desembargador Arnaldo. Como se a cada ano, né, fosse necessário o ajuizamento de uma nova ação. Aí eu fui até ao pedido, né? Aqui, rapidamente. Deferimento da tutela de evidência, pleiteado ao subsidiário de urgência, para que se tenha imediatamente a implantação do PIS nacional, como salário base dos professores do magistério em seus contra-cheques, bem como o pagamento dos meses transcorridos em folha suplementar. Isso aqui eu rejeito, porque o pagamento seria imprecatório, né? Em razão do aspecto alimentar. Aí a procedência da reclamação, a confirmação da tutela, condenando-se de forma definitiva. Esse de forma definitiva, a interpretação que eu entendo é com uma confirmação da tutela e não com efeitos prospectivos, ao pagamento do piso salarial e todos os seus reflexos, bem como o pagamento dos meses pretéritos contados a partir de 2022, refletindo-se proporcionalmente nas demais verbas trabalhistas, bem como adicionais gratificações. Então, seria uma situação, a análise do colegiado, essa questão, se nos anos subsequentes em que haverão novas portarias do MEC, com o novo valor dos pisos daqueles anos subsequentes, se já ficaria a partir daí. Eu vejo assim que eu peço permissão aqui só para dar um pitacozinho, é que o Supremo se debruçou sobre essa portaria, né? Esse ato administrativo, e disse que ele é constitucional. Eu não tenho conhecimento pleno da decisão do Supremo para dizer se ele disse em abstrato, né? Qualquer portaria do Ministério... O que o Supremo disse é que os reajustes implementados por portaria do MEC em relação ao piso do pessoal da educação são constitucionais. É constitucional. E eu, particularmente, entendo que deveria haver uma lei, mas o Supremo já disse que é constitucional. Então, todos os anos, quando sair, essa portaria estaria aí garantindo, né? Então, o Código Civil, desembargador Bolsonaro. Mas aí Vossa Excelência tem um pedido que limita Vossa Excelência, né? É porque o Código Civil, de fato, tem aquela perspectiva. Eu entendo aqui que a decisão do Dr. Técio já contempla isso aí. Já a retirada de pauta foi justamente por conta dessa discussão acerca da composição desse piso. Então, a gente tirou de pauta e fez um estudo bem detalhado. Estamos transcrevendo aqui de maneira, inclusive de tabela, como era essa composição, para dirimir qualquer dúvida, porque alguns desembargadores ainda estavam com receio, porque verificavam contra-cheques acima do piso e estranhavam essa situação de dizer que a gente estaria deferindo algo que já era cumprido. Então, doutor Técio, a gente tem aqui uma questão colocada pelo desembargador Bozon. Se nós vamos decidir que o piso deve ser pago a partir de janeiro, quer dizer, nós estamos condenando a pagar a diferença a partir de janeiro de 2022 e prosseguir mesmo nos anos seguintes com quaisquer reajustes que, presidente, porventura sejam deferidos em portarias ministeriais, né? Uma questão de ordem sobre isso, eu não vou entrar na decisão, porque eu acho que já concluiu, né, dando provimento para o recurso. Uma questão de ordem sobre as parcelas sucessivas, que é esse o debate. A gente está fazendo essa análise aqui, doutor Joel, se vamos implementar ou não. A discussão já está nesse sentido. Pode decidir isso aí para seu favor. A gente tem aqui, desembargador Bozon me chamou a atenção, o artigo 323 do CPC, que fala: na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigações e prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Então, eu acho que a gente poderia constar aí, doutor Marco. Eu tô analisando a petição inicial aqui para ver como foi que foi formulado o pedido também. Eu nem vou votar, né, doutor Técio? Então
Doutor Edilson, que veja. Embargador Edilson, embargador Arnaldo, embargadora Basilissa, poderíamos encampar nesse sentido? Sim. Sim. Sim, né? Então, a gente vai fazer constar isso no acordo para que essa obrigação do município seja implementada anualmente, tão logo o Ministério da Educação edite e publique a referida portaria com o reajuste do piso nacional. A gente vai fazer constar isso aí. Aqui, inclusive, doutor, ele pede assim, a confirmação da tutela antecipada condenando o reclamado de forma definitiva ao pagamento do piso salarial e todos os seus reflexos. Então, não delimitou a 2022, não. Só para auxiliar aqui que eu estou falando. Ok, então a gente vai fazer constar isso no voto. Então, proclama-se o resultado nos seguintes termos, né? A conhecer do recurso ordinário do sindicato e no mérito dar-lhe provimento para condenar o ente público reclamado na obrigação de implementar os valores do piso salarial dos professores. E eu já não boto constante na portaria MEC 67/2022 e portarias que porventura forem editadas, né, no futuro, no prazo de 60 dias da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500 em relação a cada professor, em relação ao qual restar demonstrado o descumprimento da obrigação do piso, o que se concede em tutela de urgência, e ainda deferir o pagamento de diferenças salariais retroativas a partir de janeiro de 2022, com reflexos sobre as verbas que guardam proporcionalidade com o vencimento. São exatamente aquelas verbas que estejam previstas na lei local, né? Pois não, doutora, podemos prosseguir com o próximo processo. Ainda teve honorário de 15%. Sim, honorário de 15% para o autor, o advogado do autor.